Olá a todos, sou Kátia Mendes e é uma grande satisfação para mim conversar um pouco com vocês sobre educação em saúde e saúde bucal. Então, qual a definição de saúde bucal? O que é saúde bucal? No caderno de atenção básica em saúde do Ministério da Saúde, a definição de educação em saúde bucal é o fortalecimento da autonomia do sujeito na promoção do cuidado, do seu cuidado de saúde, com respeito à cultura local, da onde esse sujeito está inserido, e a autogestão desse grupo, né, desse coletivo de sujeitos, que estratégias que eles utilizam no seu cuidado em saúde. Então, a educação em saúde bucal envolve todos esses fatores. E onde o dentista faz educação em saúde? Em diversos espaços, né? Desde a reunião de equipe, na educação permanente, na formação do agente comunitário, na formação do auxiliar de saúde bucal, do TSB, na conversa com outros profissionais, com enfermeiros e médicos, e também de forma individual na consulta odontológica, desde o acolhimento, nas visitas domiciliares também, nas ações coletivas e atividades de grupo, de promoção da saúde, e em outras instituições sociais do território, né? Creches, escolas, associações. Então, como o dentista faz educação em saúde? Está preconizado nesse caderno de atenção básica que ele deve fazer em equipe, né? Ele não deve fazer sozinho. E deve considerar o ciclo de vida, a condição de vida e os fatores de risco comum para várias doenças. E o caderno propõe também uma revisão das práticas pedagógicas. E é sobre isso que a gente vai conversar bastante hoje. Então, para a gente fazer a revisão das práticas pedagógicas, a gente precisa entender um pouco da história da educação em saúde no Brasil, né? Então, essas abordagens educativas estão de acordo com os modelos de atenção de cada época. Então, no final do século XIX, início do século XX, com o sanitarismo campanhista, havia uma imposição de normas e medidas de saneamento a fim de combater as epidemias de varíola, peste e febre amarela nos centros urbanos. E no início do século XX, os estudos sobre a população rural, e essas abordagens tinham o quê? Um caráter normativo para o combate de endemias dos sertões. Então, um caráter normativo, prescritivo, vertical de educação em saúde. A partir de 1930, houve um esvaziamento das ações coletivas e uma expansão da assistência médica individual. Houve também a criação do Serviço Especial de Saúde Pública, cujo enfoque da educação em saúde baseava-se em técnicas de difusão, de informação e convencimento. E como que a população era vista? Né? Vista como incapaz de tomar suas próprias decisões e passiva, né? Então, essas abordagens foram sofrendo críticas, né? Essas abordagens preventivistas, higienistas, que visavam apenas a higiene da raça e tinham como estratégia regulamentar e controlar hábitos, atitudes e comportamentos, num constante esforço de moralização e domesticação das classes subalternas. Havia também uma culpabilização da vítima. Então, se a pessoa adoece, a culpa é dela que não tomou as medidas necessárias. Ela tinha informação e era só seguir aquele rol, aquela receita de bolo de informações. E aí começa a se questionar isso, porque não é só a pessoa que decide, é o contexto também onde ela está inserida. Então, foram elaboradas metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Então, nessa metodologia, é proposto um desafio para o educando, né? Para a pessoa com quem você está conversando sobre saúde. A pessoa que se coloca num lugar de sujeito na construção de conhecimentos. E o educador, ele serve apenas como orientador desse processo. Continuando na história, durante o governo militar, que houve a diminuição dos incentivos às políticas sociais, intelectuais de diversas áreas se engajaram no movimento de resistência, apoiado por setores progressistas da Igreja Católica. Então surgiu o método de educação popular, sistematizado por Paulo Freire, que orientou esse movimento, aproximando diversos profissionais, militantes e as classes populares.
Então tem aí a foto, nosso mestre, né, Paulo Freire. A partir da educação popular, foi desenvolvida também a educação popular em saúde, né, por profissionais de saúde, pesquisadores e lideranças dos movimentos sociais. A educação popular é uma estratégia de construção de uma sociedade mais saudável e participativa, bem como de um sistema de saúde mais democrático e adequado às condições de vida da população. Então, a referência, né, é o professor Vitor Vala, e ele propunha essa criação de espaços de diálogo, uma construção compartilhada do conhecimento. Sobre isso que a gente vai falar bastante, aprofundar o que é essa abordagem. Então, na educação popular em saúde, o saber das classes populares e o saber técnico são considerados diversos, mas eles são complementares para a compreensão da realidade e na construção de estratégias de enfrentamento dos problemas de saúde. Essas estratégias implicam na luta pela transformação social e na compreensão dos modos de produção dos sentidos da saúde coletiva. Na educação popular em saúde, há diversos aspectos que a gente precisa valorizar, a gente precisa conhecer esses conceitos. Então, a gente precisa de entender o que é a abordagem problematizadora, né? É a participação do público-alvo, do educando, no desenvolvimento da ação educativa. Precisa da integração de demandas e conhecimentos dos diferentes sujeitos para a elaboração de conceitos coletivos. E visa superar a transmissão vertical de conhecimentos, aquela que eu falei no início, que era preconizada nos modelos campanhistas. Uma outra característica é a abordagem interdisciplinar. É o reconhecimento de aspectos sociais, culturais, além do biológico, para a redução do risco à cárie. Há diversos conhecimentos envolvidos, de diversas áreas do conhecimento. Então, a gente precisa ressaltar a contraposição ao modelo hegemônico, que é centrado só no biomédico, né, só preventivo nas questões, na redução do risco à cárie, né, só focado na biologia. Então, a gente tem que ampliar essa visão de educação. É preciso também entender o que é uma abordagem contextualizada, né? Cada local tem uma necessidade de uma ação em saúde e é específica desse local. Então, novamente, o alinhamento de interesses e conhecimentos entre educadores e educandos e os dados daquela realidade local. Não é só o que o profissional de saúde quer oferecer, ou se ele pega um modelo fechado que foi aplicado em outra cidade e ele quer aplicar ali naquele local onde ele trabalha. Não, ele precisa contextualizar essa ação educativa. Ele tem o intuito de passar alguns conhecimentos, sim, mas ele deve interagir com esse grupo com o qual ele está trabalhando. É preciso também reconhecer e valorizar o que já é feito pelas pessoas, como cuidado e promoção de saúde, né? Além das instituições locais, que também fazem ações de promoção de saúde. Não só o profissional que chega com todo o conhecimento e vai mudar tudo e é centrado nele essa transformação, né? É preciso reconhecer as iniciativas locais e identificar junto com o grupo os limites e as potencialidades dessas ações. Então, a ação educativa, ela também deve ser intersetorial, deve prever a articulação de parceiros, né? A escola, a família, a mídia, as organizações comunitárias e as políticas que estão relacionadas a o tema que está colocado em questão, no caso o risco à cárie, a diminuição do risco à cárie. E essas parcerias, elas garantem a continuidade das ações, não fica centrado no profissional, então ele consegue ter maior permanência dessas ações. Aí essas ações podem ser revistas, pode ter um monitoramento e uma avaliação e, se necessário, a reorientações dessas ações. Uma outra característica importante da ação educativa é que ela deve ser sistematizada. Então, vocês estão fazendo agora o TCC, muitos estão usando o tema de educação em saúde, então vocês estão tendo a oportunidade de escrever sobre a ação educativa.
Então é necessário dizer o público-alvo, a caracterização do público-alvo, os objetivos da ação, as atividades que estão previstas nesse plano de ação, os agentes responsáveis, as condições e o prazo de desenvolvimento e a forma de acompanhamento, né, e de avaliação dessas ações. Então vocês estão fazendo o registro escrito, né, e depois do desenvolvimento desse plano de intervenção que vocês estão criando, vocês vão fazer o registro escrito e fotográfico das ações desenvolvidas. Então a gente está entendendo, sim, a saúde bucal como ponto de partida, né? Mas ela é multifatorial, a compreensão da condição de saúde bucal de uma pessoa sendo multifatorial. Tem os elementos biológicos que interferem, mas também tem elementos comportamentais, culturais, né? Então envolve hábitos de higiene oral, que você não deve simplesmente prescrever e acreditar que a pessoa vai cumprir só porque você colocou ali que são importantes, né? Então envolve também o padrão dietético, a frequência e a consistência dessa alimentação, tem vários fatores envolvidos. E a valorização da saúde bucal dessa pessoa, qual a percepção que ela própria tem sobre a sua saúde bucal. O uso que ela faz de medicamentos, as alterações sistêmicas que estão envolvidas, o contexto em que ela vive, os fatores socioeconômicos e ambientais. Então isso vai determinar o surgimento ou não das doenças periodontais, das cáries e da possível até perda do dente. E também acontece a naturalização da perda do dente. Todo esse processo que a gente está aqui sistematizando e apresentando, para pessoas às vezes não tem sentido nenhum. Ah, é mais fácil, então a perda do dente é mais comum. E aí, mas ela não sabe que isso traz consequências depois, né? Existe uma perda de identidade social, afetiva e profissional também. Então, o que seria essa identidade, a percepção da própria pessoa com relação à saúde bucal, né? A saúde bucal serve para quê, né? A boca serve para quê? Para sorrir, para cantar, né? Tem várias situações, né, que você necessita e se relaciona, e é prazeroso, né, a gente ter uma boa saúde bucal, uma coisa necessária, importante para a vida de forma geral. Então, para a gente se alimentar, para a gente sorrir, para a gente falar, expressar as nossas ideias, né, para namorar, né, para beijar, para beber, né, para brincar também, né? E então é diferente para cada pessoa essa percepção da saúde bucal e essa valorização da saúde. Então a gente precisa conhecer primeiro o que a pessoa pensa sobre a sua própria saúde bucal para a gente começar a falar, para a gente começar um diálogo, né, uma construção compartilhada de conhecimentos. Aí ela vai dizer o que incomoda, o que ela gosta, né? Então, como eu falei, as ações de educação em saúde, elas também são feitas em espaços sociais, instituições sociais do território. E para a gente pensar numa ação educativa, por exemplo, numa creche, num centro de educação infantil, a gente precisa conversar muito com os profissionais que lidam com essas crianças, né? A gente precisa conhecer deles o que eles entendem e como eles valorizam a saúde bucal. Então, primeiro, conhecer a estrutura de trabalho deles, né? O interesse deles, como eu falei, da contextualização, da interdisciplinaridade, conjugar conhecimentos e interesses. Então, esses profissionais, eles estão interessados, a sua missão, né, é a garantia do direito de atendimento à criança de 0 a 3 anos em creches e de 4 a 6 anos na pré-escola. Então, esses profissionais, eles fazem diariamente ações de educação e de cuidado. E é de uma forma indissociável, não é assim, o professor educa e o profissional de saúde cuida. Não, esse profissional educa e cuida. É um binômio, educar-cuidar, visando o desenvolvimento infantil saudável e integral. Olha aí, o profissional de educação infantil falando de integralidade também. Então, a gente aproxima esses conceitos que eles já conhecem.
Então a gente sabe que se a rotina da creche for automática, a criança vai se tornar uma criança também passiva, submissa, sem iniciativa ou autonomia. É importante a gente desenvolver ações de forma criativa, lúdica, para que a criança participe também desse processo. Então é importante propor essas ações de saúde no projeto político-pedagógico do SEI, do Centro de Educação Infantil. Propor que a criança possa interagir e aprender nessa rotina de autocuidado. Existem diferentes noções de cuidar e educar. Então a gente precisa criar esses espaços, como o professor Vala falava, né? Entender o que o profissional de educação pensa, o que o profissional de saúde pensa e os responsáveis por essa criança, né? Convidando também eles nas ações de rotina ou em culminâncias desse projeto, em reuniões, em festas, para falar de tudo que é feito sobre educação e saúde nesses espaços. Assim, a rotina de cuidado em saúde, a rotina de escovação, ela fica mais efetiva e prazerosa. Então, se torna um aprendizado por toda a vida. Não é uma coisa automática e técnica apenas. Seguindo, né, além das creches, a gente também faz atividades em escolas, né? Então, além daquele momento corrido, né, às vezes muito confuso da escovação, é importante que na sala de aula tenham atividades lúdicas, brincadeiras, músicas, jogos, vídeos, teatro, desenhos, né, para que estimule a criatividade da criança e que ela entenda também essa valorização da saúde bucal, né, que elas próprias podem criar histórias, né, e elas apresentem, né, até para os pais, né, é diferente convidar os pais para uma escola, para aquela reunião chata, prescritiva, como eu falei lá no início do século, né, de você ficar normatizando a vida das pessoas. Infelizmente a gente ainda faz muito isso, né? Então é melhor convidar para uma festa onde as crianças apresentem os seus trabalhos e elas falem um pouco do cotidiano da escola. Então aí as crianças participando ativamente, né, com os fantoches. Não é o profissional de saúde que tem que ficar virando ator e fazendo mil ações, né? Ele pode propor e a escola pode ir desenvolvendo, né, ao longo do ano. Ele está apenas ali mediando esse saber. Outras sugestões interessantes de atividades educativas nas escolas é a confecção dos macromodelos bucais. As crianças adoram ver esse bocão, o famoso bocão, o escovão, né? E também tem um jogo gigante, que é um tapete no chão e a criança vai fazendo tarefas, perguntas, curiosidades, e aí ela vai aprofundando o seu conhecimento em saúde bucal. Então esse projeto deve ter um nome, né? Deve ser valorizado, pode ter um desenho, um personagem, né? Para representar esse projeto e marcar esse espaço na escola. E o espaço da escovação também deve ser um local limpo, né, adequado, bem decorado e com espelhos também, para que a criança vá aprendendo a coordenação motora para uma boa escovação. Aí um espaço da creche, as crianças aprendendo com a presença da educadora. Então, dessa forma, a gente faz uma abordagem de educação em saúde bucal de uma forma mais realista, né? A gente não pode ficar pensando naquela prevenção irreal, que a gente vai conseguir controlar a placa de todas as pessoas. Isso é irreal, né? A gente ficar acreditando que as pessoas não vão ter mais cárie. Não, a gente tem que conversar com as pessoas e construir junto essas estratégias. Problematizando a questão que a gente vai desenvolver melhor, né, essas ações. A gente tem que construir a partir do que é possível, né? Não adianta a gente ficar falando de alimentação saudável, higiene ideal, né? A gente tem que pensar mais em termos de redução de danos. Então, se a cultura local é essa, como que eu posso interagir para reduzir esses danos à saúde bucal, né? Um bom exemplo é o uso racional do açúcar, né? Ninguém fica sem usar açúcar, mas a gente pode restringir determinados horários, logo seguido da escovação, pode reduzir a consistência, a frequência. Então, são formas da gente adaptar e falar de uma forma mais de sucesso, né, com as pessoas. E não ficar propondo coisas irreais que elas não podem realizar, né? A gente tem que propor
ações realistas, contextualizadas e valorizar as ações que essas pessoas conseguem realizar e avançar essa evolução e ir avançando nesse processo de promoção da saúde, a partir da realidade de cada um. Então, algumas referências e alguns links. Esse é o link da Educação Popular em Saúde, que vocês podem conhecer outros grupos, outros movimentos, integrando a saúde bucal com outras áreas de promoção da saúde. Então, muito obrigada e até breve.